Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Salvador, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, o Senhor? E disse o Salvador: Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Salvador: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E seguindo-o e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe Yeshua em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe Yeshua: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, Yeshua: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Salvador Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava ao Messias, que este é o filho de Hashem. E todos os que ouviram ficavam atônitos, e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para o levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Messias. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurou ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Salvador e lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente o nome de Yeshua. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome do Salvador Yeshua. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam
andando em temor do Hashem e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Simão por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Simão: Enéas, Yeshua Messias te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e virando todos os que habitavam em Lida, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram a Hashem. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Simão que Simão estava ali, lhes mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse por vir com eles. E levantando-se Simão, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Tabita fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Simão, assentou-se. E ele dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Hashem. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor,